a Nadine Bastos, que daqui pra frente, Nadine, é só polêmica atrás de polêmica. Tudo bem com você, querido? Boa tarde, Bel. Boa tarde a todos. Tivemos bastante reclamação, principalmente no clássico, né? Principalmente no clássico. Aí, pra gente aquecer as turbinas, vou começar com o que não foi o clássico, foi a vitória do Cruzeiro sobre o Tombense. O único ponto que o Gão pediu para destacar aqui, que foi, pode rodar por gentileza, meninos, a demora do VAR, né, o Gão, para validar um gol do Cruzeiro. Exatamente. E fácil, né, Nadine, de verificar que realmente o Arthur Gomes estava em posição legal. Não tinha necessidade de demorar tanto para traçar essas linhas aí para poder validar o gol, né? Concordo com você, Hugão. Na minha visão, a posição era clara, né? Tanto para o árbitro de vídeo quanto para o assistente que tinha validado o gol. E essa demora, acho que foi mais ou menos 3 minutos, realmente acaba irritando os jogadores, deixa o árbitro em campo numa situação também desagradável, porque ele fica aguardando, também fica ansioso nessa questão. E o árbitro de vídeo precisa, sim, ser mais ágil. Mas nesse jogo no Campeonato Mineiro demoraram 3 minutos. No Campeonato Pernambucano foram 14. Nadine, eu vi isso. Não havia, Nadine, uma ideia ou até uma decisão da CBF de que quando as linhas estavam sobrepostas, a decisão seria pelo gol? Sim, quando existe o contato das duas linhas, né, do atacante, a vermelha e a linha azul do defensor, se elas estiverem se tocando em nenhum espaço do gramado entre elas, é considerado pro ataque, né? Como mesma linha, como antigamente, quando estava muito próximo, a gente falava já que estava na mesma linha. Mas nesse caso, eu acho que o defensor até está um pouquinho mais à frente, né? Eu acho que a parte do ombro dele, que seria o ponto inferior da axila, quando o braço está um pouquinho mais aberto, muitas pessoas reclamam até que a linha parece estar traçada em cima do braço, mas na verdade é que o ponto inferior da axila que é o ponto de referência. Na minha opinião, ali o zagueiro ele estava realmente com um tronco mais inclinado, né? O que ficaria mais fácil para traçar essas linhas. Mas às vezes tem a dificuldade de reconhecer o ponto de referência e demoram assim mais de 2 minutos, que seria o ideal, o máximo. Né? Ô Nadine, bom dia, né? Aconteceu nesse jogo, é uma coisa que está acontecendo demais no futebol brasileiro. O jogador da Tombense deu uma empurradinha assim no peito do jogador cruzeirense, ele pôs a mão no rosto, rolou, né? Fez aquele drama. O VAR vai checar para ver se era lance para expulsão. Como vê que o cara simulou, ele pode dar um toque no juiz para dar um amarelinho para o cara parar de fazer palhaçada? Na verdade, não. O árbitro de vídeo não pode falar com o árbitro em campo em relação a cartão amarelo. Mas isso pode ser feito pela equipe de arbitragem, o assistente que está de frente para o lance, o quarto árbitro que está de frente para o lance. Alguém pode avisar o árbitro através do rádio comunicador que de fato não tocou no rosto, até para evitar esse tipo de coisa, porque a gente vê com cada vez mais frequência o jogador fazer isso, né? Qualquer toque no ombro, que seja um pouco mais próximo, se o árbitro não está olhando, ele já coloca a mão no rosto. Então, acho que a equipe de arbitragem podia ajudar mais o árbitro nessa questão. E sim, eles deveriam ser punidos com maior rigor. Se eu fosse do VAR, eu ia arrumar um código com o árbitro. Falar assim, quando eu falar assim, vai chover, é porque o cara quando fez... Você fizesse... aí pá, mete o amarelo, porque a gente vai ver o jogo do América aí, como é que o Atlético fez? Agora é o seu momento de desabafar com a Nadine Toledinho. A cera atleticana que você questionou aqui pode rodar em alguns momentos aí, mas foram outros, né, Toledinho, do chute que você tinha pedido aí. Ah lá, tadinho. Ele, toda vez que ele faz uma defesa, esse goleiro do Atlético, ele machuca. Esse menino tem algum problema sério. Ele tem que cuidar mais, fazer fisioterapia o ano inteiro. Então ele caiu aí, ele fez ser o jogo inteiro. Nadine, o Atlético encebou no mínimo uns 40 minutos. E depois que deu o acréscimo, aí não teve mais jogo, o Atlético só caiu. Ou ele precisa calibrar o GPS, que na hora do chute ali, chutou muito alto e ele foi lá no chão. Tem que dar uma calibrada no GPS, o Everson aí. O que acontece no futebol brasileiro é que a cera só deixa indignado quem está do outro lado. Aí né? tomou amarelo. Amanhã o time que foi vítima faz a cera e o torcedor que ficou indignado já não é tão indignado assim.
que elogia a experiência do time em administrar o jogo. Mas foi o que eu falei sobre o Cruzeiro e vocês me questionaram aqui quando eu falei que quando a gente, por exemplo, precisava dar uma segurada, porque estava com 2 a menos com o Tom Benz, vocês falaram, mas isso não existe. Mas o Everson foi amarelado. Tadinho, machucou de novo. Então a CBF tem que tomar uma medida em relação ao time. Pois é, Não, Nadine, mas como administrar essa cera? Hugão, você falou que a CBF deve tomar uma atitude em relação a isso, né? E, de fato, já existe uma orientação, já estão sendo treinados, não, orientados, não começou o Campeonato Brasileiro ainda, mas a arbitragem passa por reuniões e já foi orientado, inclusive, que vão ter que ser mais rigorosos em relação a isso. E como o Fael falou, isso é muito característica do futebol brasileiro. O time que tem vantagem no resultado, geralmente faz esse tipo, utiliza isso como estratégia. E também percebe muito o perfil do árbitro. Eu acho que esse foi o primeiro clássico que tivemos um árbitro de Minas Gerais, né? Os outros clássicos foram árbitros de fora. Então, conhecendo o árbitro, é um árbitro jovem, que já tem um pouco mais de dificuldade no controle de jogo. O Atlético Mineiro, com jogadores experientes, está ganhando resultado. A estratégia vai ser essa. É comum os times fazerem isso quando o resultado está a seu favor, principalmente no futebol brasileiro. E isso deve ser evitado pela arbitragem, mas precisa de um árbitro que tenha pulso firme para fazer isso, né? Porque senão ele vai distribuir cartão. Nesse jogo tivemos 9 cartões amarelos, então falta também uma experiência do árbitro em relação a isso, a tentar evitar esse tipo de cera. Parece que a orientação da CBF agora é que sejam mais rigorosos em relação a isso. Não sabemos se eles vão conseguir manter esse critério até o final do campeonato, né? Isso acontece geralmente nas primeiras rodadas, mas os árbitros não conseguem manter isso até o final do campeonato, essa parte rigorosa em relação à cera. Eu acho que tem que ir mais longe, Nadine e meus amigos aqui da bancada, tem que ser uma mudança de mentalidade. Porque eu assisti jogos na Inglaterra e lá eles respeitam o público e respeitam quem está pagando para assistir pelo PPV, onde quer que seja. Porque ali você está perdendo o tempo de uma coisa que você pagou. Então tem que ser uma consciência maior de jogar bola. Perdendo ou ganhando, jogar bola. É isso que tem que mudar. O árbitro não consegue sozinho. Ô, Nadine, o próximo aqui é o Hulk, que o Toledinho também tá achando bonito, que ele faz a falta e ele reclama, Nadine. Só foi uma falta clara marcada pelo assistente, na frente do assistente, e a maneira com que ele reclama com o assistente de forma assintosa, como se tivesse sido, não tivesse cometido a falta, né? Mas isso é a pressão, isso foi, se eu não me engano, no começo do jogo. Então, já vem com essa mentalidade de fazer pressão com a arbitragem, de ganhar tempo, porque ele está ganhando tempo também de fazendo isso. O assistente não chamou o árbitro para mostrar o cartão amarelo nesse primeiro momento, até porque foi a primeira reclamação do Hulk, ele já sempre contesta que a arbitragem tem uma marcação com ele, mas esse tipo de atitude faz com que a arbitragem tenha, assim, uma marcação com o jogador, porque ele faz isso com muita frequência. O Atlético foi perfeito nisso, Nadine. Ele fez cera como um time da 3ª divisão da Argentina. Eu acho que o Filipão está passando o jogo da Argentina para eles, falando, não é assim que nós vamos jogar. Não pode ter jogo, porque se tiver a gente perde. Sendo assim, o América é de 4ª divisão da Argentina, porque o Galo saiu classificado. Fazemos cera não. Nadine, tem uma característica do Hulk que está preocupando o torcedor atleticano. O número de cartões dele tá aí, todo mundo sabe que sempre desfalca o Atlético e preocupa o torcedor pela importância, pelo craque que é. E mesmo quando toma o cartão e continua conversando com o árbitro, o torcedor atleticano esfrega o rosto, fala, Hulk, para quê? Você vai ficar de fora do primeiro jogo da final. Então ele precisa de uma mudança de postura, mas eu dou exemplo que por ser um grande jogador em números do Brasil nos últimos anos, ele tem essa característica de ser também mais observado. Eu dou de exemplo o Lucas Silva saindo, atravessando, o árbitro falou, sai por aqui. O Lucas Silva, não, vou sair por lá. Ele atravessou o campo andando e o árbitro, o Zanovelli, acompanhando ele até a linha lateral, sem dar cartão. Lance que a gente viu, o mesmo lance, o Hulk tomando cartão. Então, acho que pelo peso do nome que tem, ele tem uma decisão diferente da arbitragem com ele. E agora tem o Alê, o cartão do Alê, e ainda batendo boca, Toledinho. O Alê puxa, né, claramente, ali o jogador, o árbitro tinha meio que aplicado a vantagem, mas como não teve, volta atrás, marca a falta. Ele também reclama de forma assintosa ali com o árbitro, até porque o cartão amarelo, na verdade, foi pelo puxão, né, de forma assintosa ali, mas sem necessidade nenhuma de reclamar também dessa forma com a arbitragem, até porque a falta era para cartão amarelo. Então, eu não sei o que o Toledo tem a dizer também com esse comportamento do jogador da América. Concordo com você em número, gênero e grau. Agora vamos para a próxima, que é o Gemerson, com o Hulk
num lance envolvendo o Gemerson, mas quem acaba tomando o cartão é o Hulk, né, Fael? Não, o Gemerson toma. O Gemerson toma o cartão amarelo. O jogador do América não chegaria na bola. Mas foi puxado, né? A inocência do Gemerson no lance ali. E o lance do Gemerson faz o Batalha e o Hulk discutirem com o árbitro. E é isso que me incomoda muito no futebol. Quando você vê que você que você errou, que seu time errou, e você ali continua reclamando a ponto de jogador ser amarelado, deixando ele em xeque na partida e até no provável decisão ali do Campeonato Mineiro. Então você tem que virar para o Gemerson e chamar a atenção do Gemerson mais do que do árbitro, que é o André Policarpo Bento. Aí o que o Hulk tem que ir lá e ficar falando na cabeça do... Ele nem viu o lance direito. Aí foi lá, xingou o árbitro todo, tomou amarelo, continuou xingando. Tá nervoso, Toledinho. E é importante destacar que a torcida também, né? Ali uma falta clara, porque era um ataque promissor, vamos dizer, ele não tinha possibilidade de chegar na bola, mas se o goleiro erra, ele ainda tinha chance de disputar essa bola. Então, não é uma oportunidade clara de gol, obviamente, ele não tem o domínio da bola, mas ele está indo em direção, ele pode atrapalhar o goleiro pode errar, ele pode ter chance, então quer dizer, é uma falta para cartão amarelo, porque ele acaba puxando ali de forma assintosa o seu adversário para evitar que ele possa disputar essa bola. Então, o lance, para mim, é muito claro para cartão amarelo. E essas reclamações dos jogadores é que não colaboram, de fato, com a arbitragem, é uma pressão, é para ganhar tempo, e acabam prejudicando somente a sua equipe, porque o Hulk é realmente um jogador super importante para o Atlético Mineiro, e receber um cartão bobo como esse é algo que, como o Fael falou, precisa ser chamado a atenção e evitar esse tipo de comportamento. Só deixar claro aqui que não foram só os jogadores atleticanos que reclamaram da arbitragem. O Brenner, atacante do América, chamou ele de arrogante no contato com os jogadores. O Hulk também citou o comportamento do árbitro, o Scarpa também, então, e desagradou os jogadores das duas equipes. Citaram que o Policarpo Bento ali não queria conversa com ninguém, não deixava questionamento em momento A elegância do jogador do América, que vem xingar a mãe do cara, chama de arrogante. Muito mais bonito. Minas Gerais inteira acompanhando a gente aqui, para saber também, ô Toledinho, de outro lance que o Juninho no jogo questionou. Foi pênalti ou não foi? Pode rodar aí, por gentileza. Essa é boa para Nadine observar. Eu, na hora, não achei não, mas ontem eu achei que foi pênalti, Nadine. Olha para você ver. Ele não encosta na bola? Na verdade, não, na minha opinião, não foi pênalti. Ele ocupa o espaço antes, ele não bloqueia a passagem do adversário. Na verdade, a bola passa por baixo das pernas dele, eu acho. Ele vai fazer um movimento de ir para o lado, mas ele não vai literalmente para bloquear a passagem do seu adversário. Ele faz um movimento para o lado, ocupa o espaço e tem um choque. Na minha opinião, um contato normal de jogo, o atacante acaba se chocando com o defensor que já tinha tomado aquela posição. Ele não vai ali correndo em direção ao adversário para bloquear a passagem. Sim, ele dá um passo para o lado e acaba dando esse choque. Mas, na minha opinião, nada a marcar. Coração bom demais. Você já viu que é o Gemerson, né, que já está fazendo outra bobagem, aí você está aliviando para ele. É o que eu citei ontem, Nadine. O jogador não é invisível. O Gemerson está aqui e o Juninho quer passar para um local onde o Gemerson já está, e isso não é possível pela lei da física. O Toledo quer que o Gemerson fale, por favor, sinta-se à vontade, sinta em casa. O Gemerson vai dar muita alegria ainda no Brasileiro. Ah, você está disputando o Brasileiro, Toledo? Não, mas eu vou torcer contra vocês demais. Agora, Nadine, no final do jogo, aí teve uma confusão danada envolvendo, né, Toledinho, principalmente jogadores do América que não ficaram satisfeitos com o momento em que a arbitragem encerrou a partida, né, Toledo? E ali o Benito jogou um pouco forte, que ele queria dar a bola mais fraquinha para o juiz acabar o jogo com a bola na mão, e ele errou. Mas, Nadine, o povo ficou muito nervoso, teve 7 minutos, depois deu mais 2, o árbitro não pode fazer muita coisa. Mas por conta da encebação do Atlético o jogo inteiro. E eu achei a punição muito pesada, além de o vermelho tirar o jogador do América da decisão do Campeonato Mineiro, tira de todos os jogos da Série A também. Que na verdade ele reclamou ali do momento em que o árbitro paralisou o jogo, mas ele paralisou no meio do campo, né? Não seria um ataque promissor, nada, na minha opinião, paralisou no momento em que poderia sim paralisar o jogo, terminar o jogo em relação aos acréscimos. Acho que os ânimos dos jogadores em relação a tudo que aconteceu no jogo faz com que o Benítez tivesse uma reação como essa, mas o fato dele chutar a bola em direção ao árbitro é como se ele estivesse tentando agredir o árbitro, né? Jogar um objeto no árbitro, e isso é lance para cartão vermelho.
mas acaba acontecendo toda uma confusão e tudo pelo contexto do que foi o jogo, controle do árbitro no jogo. Então, isso faz... Nenhum dos dois times gostaram da arbitragem, então também é algo que precisa ser levado em consideração. Não é um time que fica reclamando, são os dois times que estão reclamando da arbitragem. Então, de fato, ali o controle de jogo do André Luiz Bento, que não foi bom durante a partida toda, e no final acaba acontecendo essa confusão, e ele relatou na súmula. Pois é, vamos colocar só a súmula aí rapidinho. Já pode colar a súmula aí. Alguns relatos dos episódios, meninos. Ele fez alguns textões sobre palavras, algumas ele descreve, eu li a súmula pela manhã, ele fala que não conseguiu entender quais foram as palavras, mas cita o Moisés, cita o atacante do América, alguns ele expulsou depois, não conseguiu dar o cartão vermelho na hora. E nós tivemos o Salum conversa com o Thiago Reis depois da partida e diz que não questiona tanto a arbitragem, só mesmo o tempo de acréscimo. Mas é isso aí, é do jogo. Eu acho que, além do árbitro melhorar um pouco, os jogadores têm que melhorar muito. Nadine, obrigado pelos esclarecimentos aí, viu? É isso aí. Eu que agradeço, até semana que vem, gente. Até, Nadine, um beijo pra você. E fica ligada aí, Nadine, porque